quero que você seja assertivo na configuração do seu W3 Total Cache. Então, vamos lá no menu, ok? No menu esquerdo aqui, plugins. E aí você vem em plugins instalados, se você já tiver ele instalado no seu WordPress. Se caso não tiver instalado ainda, vem aqui em adicionar novo. Então, aqui nessa opção, caso você ainda não tenha, você vai aqui no pesquisar e vai digitar W3 Total Cache. Então, W3 Total Cache. E dá um Enter aí, ou ele já vai acionar a pesquisa aqui automático, ó, tá vendo? Ele já está fazendo aqui a pesquisa automática. Já essa primeira opção aqui que ele encontrou, ó, e aí você pode fazer a instalação. No meu caso já está instalado, não vou instalar, porque nós vamos fazer agora a configuração manual. Mas no caso você clicaria assim, nessa opção instalar agora, ok? Mas aqui no W3 Total Cache. Bom, no meu caso como está instalado, então eu vou lá, vou abrir ele agora. Aqui no menu Performance, a gente vem aqui em Dashboard, que é a parte principal do plugin. Ok, então aqui nessa parte você tem aqui o resumão, tá? Do que você pode habilitar no seu W3 Total Cache, como por exemplo as estatísticas de cache, você pode habilitar CND e tudo mais. Tudo isso vai demandar um pouco de memória do seu processador, tá? Então eu não recomendo que você habilite, porque se você tiver nenhum dedicado com memória, com estrutura arrojada, então habilita, mas não recomendo, tá? Ok, depois que você veio aqui no dashboard, vamos em... Ah, deixa eu te explicar uma coisa legal. Você também pode fazer isso aqui, ó, botão direito do mouse se você estiver no Google Chrome e traduzir para português. Isso vai te ajudar a entender, olha o menu como vai traduzir, tá vendo? Ficou em português. E aí você vem aqui em configurações gerais. Se você tiver com muita pressa, ele vai fazer um resumão aqui do que você pode habilitar, tá? Então, primeira opção, você vai fazer o seguinte. Se você não tiver instalado aí no seu servidor nenhum desses itens, como por exemplo o main cache, o op cache, se você não tiver também instalado aí o APC, tá? Do op cache, então você vai colocar sempre o Basic, Disk Basic, sempre essa opção para todos, tá? No meu caso eu estou usando o main cache porque eu tenho esse recurso no meu dedicado, eu instalei esse recurso para que meu servidor, uma estrutura do meu site carregasse mais rápido. E aí se você quiser entender um pouquinho mais sobre o main cache, sobre o op cache, você pode, o Varnish, você pode, lá no meu canal do YouTube tem 2 vídeos falando sobre eles, exclusivamente sobre eles, tá? Como eles funcionam, como você faria para adquirir eles, tá? São todas plataformas, componentes gratuitos do PHP, se o seu servidor for Linux, tiver PHP instalado, você vai poder habilitar todas essas funções que eu também tenho aqui no meu. Mas vamos supor que você não tenha, então você vai deixar aqui Basic, ó, tá vendo? Basic. Não precisa salvar agora, porque aqui nessa opção, ó, ele te dá salvar e limpar os caches. Tá? Por enquanto a gente vai só habilitar e depois salva de uma vez só todas as configurações. Então coloca aqui Disk Basic. Aqui em Minify você vai colocar Enable, tá? Enable, coloca exatamente como está aqui no meu, ó, manual. E aí aqui no meu também cached, mas você vai colocar Disk, ok? Se você, relembrando, se você tiver aí instalado o main cached, deixa o main cached igual está aqui agora. Se não, deixa no Disk, tá? Aqui em HTML Minify você vai deixar Minify Default, como está aqui. JS Minify também, deixa default igual está, ok? Não precisa clicar em salvar agora, coloca as configurações aqui, igual está no meu. Desce para o próximo op cache. No op cache você vai colocar, se tiver o op cache, você coloca ele, se não, você não habilita essa função, ok? No próximo Database Cache, Enable, se tiver o main cached, se não, Disk, tá? Que vai ficar local. Próximo, op cache, você vai colocar aqui Enable também, se tiver main cache, se não, Disk, tá? Browser Cache, que é do navegador,
Lembrando aquela dica que eu falei para vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o que está escrito, caso você tenha dificuldade com inglês, botão direito do mouse, se estiver usando o navegador Google Chrome, traduzir para português. E aí, ó que bacana, já era, português. Habilita, tá, essa função aqui, que é bem interessante, ele vai acelerar aí o carregamento no seu navegador. CDN, tá? Se você tiver algum CDN ativo, você habilita. Eu estou usando aqui o Cloudflare, então eu coloquei. Se você não tiver nenhum CDN, você não habilita. Deixa isso aqui desabilitado e aqui você não precisa selecionar nenhum. Deixa aqui assim, ó, tá? Recomendo, se você puder, o Cloudflare, ele tem um plano gratuito para você começar a utilizá-lo. Então, habilita e vai lá, faz a sua conta e depois você sincroniza, tá? Próximo, proxy reverso. Habilita se você tiver o Vernish instalado, tá? Que é o verniz reverso, proxy. Ele também vai acelerar demais o seu site, se você tiver essa função aí. Bugs de mensagens, eu não habilitei no meu, é uma opção, recomendaria não habilitar também. Desempenho de segurança, tempo de cache, eu coloco aqui, ó, 5 minutos, Flush Cloudflare. Ele vai fazer isso automático a cada 5 minutos. Experiência de usuário, imagens de carregamento, habilita aqui para desativar o emoji, desativar o script, tá? Desativar o JCar Migrate no front-end. E aqui, nas estatísticas também, deixa desabilitado, tá? Porque vai demandar muita memória, não vejo necessidade de você ter isso aqui rodando no seu servidor. Cache de fragmentos, se você tiver um main cache, deixa habilitado, tá? Se não, você deixa aqui, ó, disco, tá? Ou em inglês, disk. Aqui em depurar, eu não preenchi nada, você também pode não preencher. E depois você pode fazer um download do backup, se você quiser salvar essas configurações, tá? Para o caso do seu site der algum problema, alguma coisa, depois você quiser restaurar, você ganha um tempão, porque depois não vai precisar reconfigurar novamente, tá legal? Bom, esse é o passo número 1. Passo número 2, o que eu recomendo você fazer agora? Salva tudo, clica aqui em salvar, configurações e limpar. Se tiver em inglês, você vai clicar aqui, ó, em Save Settings e Per Caches, que ele vai zerar o que tiver salvo aí no seu W3 Total Cache, no caso de você já estar utilizando. Bom, essa é a configuração inicial. Aí o próximo passo agora é você colocar aqui o Page Cache. Aqui no Page Cache você vai deixar exatamente como está aqui no meu, tá? Cache Posts Page, habilita, o segundo não habilita, ó. Marca, salva esse vídeo, vai fazendo passo a passo para você seguir exatamente o que está aqui. Se você quiser entender o que é cada um, você vai clicar em traduzir para português no Google Chrome, vai te facilitar a vida, tá legal? Olha só, feeds de cache, categorias, tal, solicitações de cache SSL, se você tiver o SSL ativo, senão não habilita, tá legal? Senão vai dar erro. Cache de URLs com variáveis, é importante, ó, tudo isso daqui tem que estar habilitado, certo? Aqui é apelidos, tá? Da URL inicial que eu cadastrei, você faz isso com o seu domínio também, habilita-se, caso você tiver também o SSL, tá? Observe que eu coloquei HTTPS porque eu uso o certificado. Pré-carregar o cache, então ele deixa pré-carregado do meu sitemap, eu coloquei aqui, você coloca do seu domínio aí, do seu site. Bom, é isso. Tá? As demais configurações aqui você mantém como tá padrão. Na parte avançada aqui, Advanced, ó, desabilita aqui, deixa eu deixar em inglês, que é o original. Ó, deixa desabilitado, tá? Essas opções aqui você não precisa habilitar porque vai demandar muita memória, vai deixar o seu site lento, ok? Que fica em Advanced, tá? Dessa opção aqui que nós estamos vendo em Page Cache. A segunda opção é vir em Minify. Nós vamos ver as configurações de minificação do seu site. Essa parte é a parte, eu diria que seja a parte até mais importante de todos os recursos que o Total Cache oferece. Bom, aqui na primeira opção deixa selecionado, a segunda desabilita aqui o Minify para usuários logados. HTML, XML habilita tudo, ó.
habilita tudo. A parte de JS habilita aqui, Enable, JS Minifee Settings. Aqui em Minifee, deixa os 3 Minifee, tá? Habilitado. E na lateral você coloca Não Blocking Using Defer, ok? Atraso traduzindo, sem bloqueio usando adiar. Então aqui nesse tipo de incorporação a gente vai colocar sem bloqueio usando o adiar, tá? Nós estamos adiando. E a última você deixa o padrão, default, tá? Ó, em inglês, só para você entender. Então só para você entender, aqui você deixa exatamente como eu coloquei, a última opção deixa como padrão, ok? Não precisa selecionar os dois aqui. Aqui você vai colocar, deixa o seu template ativo. E aqui nessas URLs, perceba que eu fiz manualmente um por um, ó, da minha estrutura, do meu site. O que eu coloquei aqui não vai ser igual ao seu aí, tá? Então você precisa fazer uma análise e descobrir quais são essas URLs que ficam atrasando o seu carregamento do site, do JavaScript, tá? Então você precisa fazer uma análise, copiar os links e você ir colocando aqui manualmente. Lembrando que isso aqui pode quebrar o template do seu site, aí ele vai ficar carregando com erro. E como você corrige isso? Observe, faça um por um manualmente. Qual deles, na hora que você salvou e você vai lá e abre seu site, carregou, deu erro, você vem aqui e deleta o link que você colocou e não coloca novamente, vai para o próximo, tá? Como que você descobre esses links? Então você vem aqui no Google e digita assim, GTmetrix. Aí você abre o GTmetrix e você vai fazer a análise do seu site aqui. Depois que você fez a análise do seu site, você vem aqui, ó, você desce. No meu caso está tudo verdinho aqui, mas ele estaria mostrando aqui os erros, tá? No meu caso aqui quase não tem, na verdade, ó. Mas vamos lá, ó. Ele dá aqui alguns links, você vai pegar esses links, vai copiar eles, botão direito em cima, copia, ok? Copia o endereço do link, ó, essa opção aqui, tá? E salva lá. Então copia, vem aqui e salva. Só isso, vai fazendo link por link. Depois que você fez link por link e abrindo o seu site, vai vendo se ele está carregando certinho ou se tem algum erro. Se tiver algum erro, você vem aqui e deleta o link. Não prossiga. A outra opção também é você abrir o Google. A outra opção também é você vir aqui, abrir o Google, digitar Google Page Insights. O primeiro resultado, você vem aqui e digita seu site que ele vai fazer uma análise também. Aí você vem aqui no finalzinho e aqui ele vai te dar alguns links. Ó. Por exemplo, reduz o tempo de resposta inicial do servidor. Clica em cima. Ele não deu nenhum link, mas aqui ficaria aqueles links que você viu, que ele, como eu removi aqueles links, ele não está mais me mostrando aqui, tá? Se você fizer isso, ele também vai remover, mas ele mostraria os links ali. Basicamente é isso que você vai fazer e colocando aqui no W3 Total Cache esses links. Lembrando que aqui você vai colocar somente os que terminam com JS, tá? JavaScript, ó. Veja só, todos os links que estão aqui JS. Que eu estou na parte de Minifee JS, ó, observe aqui, tá? Estou na parte de Minifee JS, certo? Um pouco mais abaixo, nós podemos observar que tem o CSS. Daí aqui você vai fazer a mesma coisa, aqui colocando apenas os CSS, ó. CSS, CSS, ok? Você vai copiar os links e vai colar aqui. Do jeito que está lá, você vai colar aqui. Aí aqui nessa parte você vai deixar, ó, na parte superior do CSS, você vai habilitar, você vai colocar Combine e Minifee, ele vai fazer uma combinação e minificar os dois, e aqui você deixa desabilitado essas duas opções. Aqui elimine o bloqueio de renderização, habilita, Import Handling, você vai colocar Process, tá? Ele vai processar isso. Então seria isso, e se você tiver aqui o main cache, você vai colocar o endereço IP dele aqui, com a porta, ok? Vai ativar igual está aqui, e aí o main cached vai funcionar. Se não tiver o main cached, não coloque nada, deixa como está.
Aqui no menu, novamente, na base de dados, tá? Para armazenar em cache, clica. Se você tiver o main cache, você vai habilitar para o banco de dados, tá? Seria isso. O restante deixa como está, padrão, não precisa mudar. Você só vai apenas habilitar o main cache aqui nessa opção, colocando o IP e a porta. No objeto, cache de objetos, clica aqui. Objeto de cache. Novamente, se você tiver aqui o IP, você vai colocar também para habilitar o main cached. Ou seja, você vai habilitar o main cached em tudo, tá? No menu aqui você vem em browser, tá? Objeto, database, que é banco de dados, minifee, você vai colocar sempre o IP do seu main cache, caso você tenha. Senão, não precisa. Senão, não precisa. Gente, é apenas isso, de modo bem assertivo, para que você não perca tempo, faça as mesmas configurações que eu te mostrei aqui, que você vai ter um resultado fantástico de cara com o Total Cache. E se você tiver o Main Cache e o OP Cache instalado, pode ter certeza que você vai ter um resultado ainda melhor, junto com o Varnish, tá? Boa sorte aí na sua configuração e eu espero ter te ajudado.